Legal. Então, pessoal, hoje a ideia é a gente falar um pouquinho de design patterns aplicados ali para Document Model, né? Eu vou dar uma pequena introdução sobre o que é o Document Model, da onde vem isso. A ideia é a gente falar de NoSQL, né? É uma coisa que eu gosto bastante de falar. A virada que eu fiz na carreira foi justamente vinculada a NoSQL, né? Todo o meu background antes de entrar nessas tecnologias novas, ou relativamente novas, era de SQL Server. E aí teve uma necessidade, eu comecei com NoSQL, me apaixonei e estou nessa caminhada já faz alguns anos aí, desde 2015, mais ou menos, né? Então, faço parte de algumas comunidades e tal. E a ideia, como eu falei, se forem surgindo dúvidas, por favor, é só me interromper aqui no chat, e a gente vai falando, tá? Então, só para dar continuidade aqui aos slides, eu sou o Leandro Domingues, eu sou MVP da categoria de Data Platform, né, da Microsoft, também sou MongoDB Champion, que é basicamente como se fosse o MVP de MongoDB, e eu tenho uma empresa focada em NoSQL, né, que é a Cluster Consultoria. Então tá aí o sitezinho, se vocês quiserem conhecer mais, né, com a permissão aqui do Adriano, a gente está fazendo o jabá, né? Deixa eu só compartilhar aqui. Ok. Bom, mas entrando um pouco mais um pouco não, entrando já no nosso assunto, né? O Adriano falando para pedir treinamento. Entrando no nosso assunto aqui, o que eu trouxe para vocês é especificamente design patterns quando a gente trabalha com document model, tá? E o que é o document model? Ele é simplesmente uma classe dos NoSQLs que a gente tem no mercado, né? Então, a gente aqui eu trouxe um gráfico que tem ali as 4 principais classes, né? Ou, na verdade, as 4 classes de NoSQL. E esse gráfico ele tem um comparativo que eu gosto muito de mostrar, que é justamente sobre a escalabilidade quando a gente fala de NoSQL, né? Para a gente ter uma ideia, todos os NoSQLs eles já nasceram para serem escaláveis, né? Então, a gente, não que um banco de dados relacional não escale, mas ele tem uma complexidade muito maior quando a gente fala de escalar, né, um banco de dados relacional. Isso envolve um montão de fatores, né? Mas os NoSQL eles já nasceram para desenhados, na verdade, por uma escala. Então, aqui do lado direito, na verdade, aí no eixo vertical, a gente tem a escala por tamanho, né? Então, eu consigo escalar, quanto mais alto ali eu tiver, eu consigo escalar o tamanho do meu banco de dados muito mais, né? E ali o eixo da horizontal está ali a complexidade para escalar. E eu gosto de colocar um adendo ali também, que quanto à complexidade do dado, né? Então você tem uma complexidade para escalar um pouco maior, mas você tem também dados um pouco mais complexos, né? Então a gente tem na ponta, ou seja, a classe que escala mais, com mais facilidade, menos complexidade, é a classe de chave-valor, né? Que aí é conhecido aí como Redis, né? Um banco muito utilizado, né? Depois eu venho com o Column Stores ou Column Family, que aí a gente tem o Cassandra, né? O Document Database ou Document Model, que a gente tem o MongoDB, por exemplo, CoachDB, eu vou falar um pouquinho de Cosmos no final também, que a gente vai entender aonde ele se encaixa, né? E, por fim, o Graph Database, que a gente tem o Neo4j, o Gremlin, né? Então, todos esses caras, eles escalam, eles nasceram para serem escaláveis, né? E a gente tem ali uma linha onde ficam, né, digamos assim, os bancos de dados relacionais na questão de tamanho, né, de volume dos dados, ou tamanho da quantidade de dados que eu vou ter ali, e a complexidade para se escalar, né? Então, você vê que a gente tem
eles têm ali uma complexidade menor para se escalar, mas também tem uma quantidade de escala que ele pode crescer também muito menor do que todos os outros NoSQL. Tá? Então, a gente tem essa questão aí. E o porquê falar especificamente de document? Né? O document é justamente porque ela é a classe de NoSQL mais utilizada do mundo, ou como eu sempre brinco, a mais mal utilizada do mundo. Né? Isso por quê? Porque ela consegue abranger uma gama muito grande de necessidades ou de problemas que a gente tem que resolver aí quando a gente fala de bancos de dados NoSQL. Né? Os outros, não que os outros bancos não tenham essa capacidade, mas eles têm, digamos, modelos ou esquemas de dados um pouco mais vinculados a alguns casos de uso que são, digamos, de uma forma menor ali, né? O document, ele também tem uma facilidade muito fácil de você fazer uma migração, e não que isso seja uma solução ou a melhor coisa a se fazer, mas quando você sai de um modelo relacional ou quando você precisa de algum banco acessório ao teu banco relacional, o document ele é mais aderente, ele é mais fácil de você começar a utilizar, né? Então a gente vai ver algumas características do banco de dados, né, ou da classe document, e alguns design partners que são adaptáveis aí o que a gente utilizaria para fazer a modelagem dos nossos dados de maneira adequada, ok? Então, aqui, ó, como eu estava falando, né, o porquê de documentos. Primeiro caso, flexibilidade, né? O modelo de banco de dados, ou a classe document, ela é muito flexível, né? Então, aqui não é necessário a gente ter uma estrutura rígida ali dos nossos dados, né? Como a gente faz no relacional, por exemplo, né? Quando você faz o modelo de entidade relacional, quando você precisa fazer algum tipo de modificação, as coisas são um pouco mais difíceis, né? Demandam muito mais alterações ou alterações acessórias ali que você precisa fazer. Já no modelo utilizando um modelo de documento, você tem uma flexibilidade. Acho que a maior delas é porque o esquema ele não está vinculado a uma coleção ou uma tabela, né, fazendo ali um paralelo, e sim ao dado. Né? Então eu permito que os meus desenvolvedores eles desenvolvam ali sem precisar ter um esquema pré-definido e rígido. Né? É lógico, né? Banco de dados aqui, quem trabalha com banco de dados sabe que se entrou lixo, vai sair lixo, né? Então tem toda aquela questão da governança e tal, que a gente deve respeitar, mas a gente tem, numa outra mão, a flexibilidade, né? Então a gente, por exemplo, eu quero adicionar um tipo de dado, quero adicionar uma funcionalidade nova na aplicação, eu consigo fazer isso de uma forma mais fácil quando eu estou usando o modelo de documento, tá? Outro ponto também é a escalabilidade, aquilo que a gente estava falando, né? A gente viu que ele não é o banco mais fácil para se escalar, mas ele tem uma grande capacidade ali de escala, né? E eles podem ser distribuídos em vários servidores ou clusters, né? E que permite uma escalabilidade horizontal, né? Isso é muito importante quando a gente fala de escala em geral, não só de aplicações, mas também quando a gente fala de escalar o banco de dados, né? Você escalar de maneira horizontal, você consegue praticamente infinitamente, né? Eu sempre falo também que o limite para a escala horizontal é o cartão de crédito, né? Um pouco antes o Rubens estava brincando aqui sobre o cartão de crédito. Vou colocar aqui, se tiver limite, ele vai escalar e ali sem maiores problemas, né? Então você consegue um maior desempenho por parte do seu banco de dados, né, de uma forma mais rápida, e também o que eu acho bacana é de maneira falando de escalabilidade, mas de maneira escalonada ou sazonal, né? O Rubens estava falando também, usou uns exemplos da Black Friday, né? Às vezes eu não tenho demanda o ano todo
para um banco de dados ou para uma quantidade de servidores para o meu banco de dados ali que, sei lá, vou colocar 20 servidores do banco de dados, né? Mas na Black Friday eu preciso aumentar essa capacidade. Então eu consigo aumentar de maneira elástica, né, esse meu banco de dados e dar mais potência, mais recursos ali à medida que eu preciso. Né? Não preciso mais, eu consigo voltar e fazer isso de maneira elástica. Acho que essa era a palavra que eu estava buscando. Tá? Então a escalabilidade também é um ponto muito forte ali. A performance, né? Então, os dados que estão ali armazenados nos documentos, né? Eles são semelhantes, e eu gosto de colocar isso em letras maiores aqui e em negrito, que é semelhante ao JSON, né? Você tem uma gama de bancos de dados da classe document, que eles têm a sua própria maneira eficiente de armazenar esses dados, mas não significa que eles estejam em JSON. Né? Então, se você escolhe lá a API do MongoDB para Cosmos, né, quando você utiliza o Cosmos, você vai trabalhar o teu dado, você vai olhar de uma maneira que ele está ali como um JSON, mas efetivamente em disco isso é persistido de uma outra maneira que a gente não vai entrar aqui em detalhes, né, porque exigiria uma fala só disso, mas ela não é JSON. Ela é representada como JSON, né? E também por isso que dá essa gama de flexibilidade, né? Mas ela não é JSON, né? Com essa maneira, com essa forma, os dados, né? Tanto leitura e gravação, ela é mais eficiente, né? Em comparação ao modelo relacional, né? Que a gente tem as nossas tabelas e tal. Eu tenho vários lugares para gravar um dado ou para se recuperar um dado, né? Índices, como em todo banco de dados, isso é sempre importante, né? Claro que a gente tem algumas classes que trabalham com índices de forma diferente, né? Mas no document é super importante, os índices são super importantes e permite que a gente consiga otimizar o nosso modelo com várias outras técnicas e também a implementação desses índices para chegar numa performance aceitável, né? A questão de adaptabilidade, né? Ó, dá até um trava-língua aqui, né? Digamos, a maneira com que ele se adapta a vários casos de uso. Como eu já falei, né? O document ele é muito elástico nessa questão, então ele é muito adaptável. Né? Então eu consigo armazenar num formato de document dados que estejam estruturados, né? Desde dados que estejam totalmente estruturados, até semi-estruturados ou não estruturados. Né? Claro que, como eu falei, governança, outros processos de acesso a esses nossos dados, a gente precisa sempre levar em consideração. Mas ele te dá essa gama, né? Então, desde dados totalmente estruturados até dados sem nenhum tipo de estrutura, né? A gente consegue armazenar, então por isso que tem esse range ali, né? Então ele vai tornar essa classe muito adaptável, ok? Então a gente tem esses 4 pilares aí para falar sobre o document, né? E dentro do document, né, do document model, a gente tem alguns design patterns, né, que devem ser aplicados quando a gente tem uma necessidade específica de negócio, né? Eu sempre falo que não tem uma receita de bolo, né? Ou seja, eu vou fazer dessa maneira aqui que eu vou ter o resultado X, né? Isso vai depender muito da necessidade do teu negócio, como são os seus dados, né? Do que seguir simplesmente uma receitinha ali e eu vou ter o mesmo resultado, né? Então a gente não tem isso. Porém, a gente tem alguns design partners que a gente pode aplicar e que estejam relacionados a alguns negócios, né? Então aqui a gente tem, agora foi. A gente tem aqui esse gráfico, tem o linkzinho aqui, que é uma série, inclusive, de blogs ali falando sobre design patterns, né? Então, o que são eles, né? São os padrões que podem ser aplicados ao nosso esquema de dados. Né? Assim como no desenvolvimento, a gente tem design partners
para os nossos dados, a gente também tem, né? Então a gente deve aplicar, né? Ele não deve ser considerado como uma solução, mas sim uma ferramenta para se chegar na solução de um problema, né? Na resolução de um problema, né? E é muito comum a gente utilizar mais de um design partner para chegar a uma solução mais aderente, né? Então, isso não só no document, né? Mas como a gente está falando de document, isso é muito comum, né? Então, a gente ter design partners diferentes numa mesma aplicação e às vezes até no mesmo banco de dados, né? Então, a gente consegue ter isso de uma maneira bacana ali para se fazer, tá? Nesse gráfico aqui, a gente tem alguns casos, algumas categorias de casos de uso, né? E do lado esquerdo ali, a gente tem os partners, né? Então, a gente tem vários partners, e hoje eu trouxe 5 deles que eu considero os mais utilizados, né? Ou os mais mal utilizados, mas que são mais adaptáveis a uma realidade que a gente que é muito comum, que são os bancos de dados relacionais, né? Então, por exemplo, o modelo ou o partner de atributo, né, que é o atributo partner, ele pode ser aplicado a um catálogo de produto, pode ser a um content management, que é alguma ferramenta de site e tal, algumas aplicações de single view, né, eles podem ser colocados ali. E depois a gente tem ali o Computed, o Extended Reference, Schema Versioning e o Subsetting, que a gente vai entrar um pouco mais em detalhe sobre cada um deles. Ok? Pessoal, alguma dúvida, que nem eu falei, podem postar aqui no chat e a gente conversa sobre também. Ok. Bom, então, entrando um pouquinho mais em cada um deles, né? O primeiro deles, o padrão de atributo, né? Ou o Attribute Partner, né? Ele é um padrão que permite a gente organizar melhor os nossos documentos, né? Que tem uma estrutura semelhante, mas com campos diferentes, atributos diferentes ou até mesmo opcionais. O que é isso, Leandro? É dizer que eu tenho, por exemplo, aqui um catálogo de produto, e aqui eu faço um agradecimento aqui ao meu amigo Rodrigo Nascimento, que fez essa ilustração, e eu falei, cara, eu vou pegar aqui para usar, porque é muito bacana, ficou muito legal. Então eu tenho um catálogo de produto onde eu vou vender ali uma camiseta, eu vou vender um laptop, eu vou vender um vinho, né? E cada um deles tem atributos que podem ser os mesmos, né? Por exemplo, ali a camiseta e o laptop tem ali um atributo aqui, né? Por exemplo, o tamanho, que eu vou ter esse mesmo campo no meu documento, chamado tamanho. Eles têm valores diferentes, ok, né? Só que, por exemplo, o vinho, ele não tem o tamanho. Ele vai ter outros atributos, que é o país, a safra e tal, que a camiseta e o laptop não tem, né? Então, é dizer que a gente tem atributos diferentes na mesma coleção, ou fazendo ainda um paralelo ao banco de dados relacional, numa mesma tabela, né? Com uma estrutura flexível, né? Então, quando que eu devo utilizar? Quando a minha aplicação vai precisar fazer queries sobre esses atributos que são, digamos, dinâmicos, né? Então eu preciso fazer operações, fazer queries, buscando, adaptando ali índices para isso, né? Eu consigo ter utilizando esse padrão ali de desenvolvimento ou de esquema de dados, tá? E por que a gente deve utilizar? A maioria dos bancos de dados de document, eles têm uma limitação quanto ao número de índices, né? E isso não é ruim, né? Mas a gente deve respeitar o número de índices, porque, né, quem trabalha aqui com banco de dados deve saber que a gente tem uma degradação, digamos, na performance de escrita, quanto mais índices eu tiver, né? Então, quanto mais índices eu tenho no meu banco de dados, menor é a minha capacidade ou o meu throughput de escrita, porque ele tem que atualizar também os índices a cada operação de escrita, né? Então,
esse padrão ajuda a otimizar essa criação desses índices, né? E fazer com que eu consiga acessar a informação de uma maneira mais rápida e eficiente, ok? Isso também eu coloco que não deve ser uma saída ou um quebra-galho, digamos assim, para esquemas que são conhecidos, né? Então, ou seja, o que é um esquema conhecido? Eu sei que todos os produtos vão ter o campo preço, né? Então, mas aí eu crio um atributo ou um campo personalizado para aquilo. Isso não deve ser um quebra-galho para esse tipo de coisa, né? Você deve ter minimamente uma estrutura, né? E colocar mesmo os dados que são, digamos, variáveis ali nessa mesma coleção. Outra coisa a gente estava até discutindo esses dias numa live, você criar coleções, ou o que a gente chama ali, inclusive no contexto do Cosmos, de containers, né? Você ter containers de dados que são coerentes, né? Então, por exemplo, eu tenho dados de clientes num container ou numa coleção, e eu tenho dados de veículos, por exemplo, né? Eu não vou juntar esses dois dados porque eles não fazem sentido estarem no mesmo contexto, né? No mesmo container, né? Então eu tenho containers diferentes. Eu tenho lá os dados de veículos e os dados de clientes. Vou ter os dados de produtos que vão ter outro container, outra coleção, né? Então eu tenho que ter uma estrutura mínima e que os dados façam sentido de estarem ali juntos, né? Porque senão viram uma salada e a gente não consegue depois extrair dados ou fazer operações nesses dados aí conforme a gente vai utilizando, tá? Legal. O outro design partner que a gente tem é o que a gente chama de referência estendida, né? Ali trazendo para o português, né? Esse é um padrão que ele permite reduzir a quantidade de idas ou quantidade de visitas ali, né, ao banco de dados, quando a gente tem várias entidades lógicas, né? Ou seja, cada uma ali na sua coleção, e a gente precisa acessar esses dados ou essas entidades juntas por algum motivo. Tá? E aqui eu faço um grande parênteses, né? Quando a gente pensa em document, e eu não vou falar de NoSQL aqui, tá? Mas na maioria dos casos isso é aplicado. A gente sempre pensa em evitar a junção dos dados de uma maneira ou a nível de CPU, ou que a gente tenha que consultar esses dados em pontos diferentes do disco. E isso significa joins, basicamente joins. Então a gente sempre modela, e aí falando de document, a gente pensa em evitar, a gente faz a modelagem dos nossos dados pensando em evitar esses joins, ok? Porque na maioria dos bancos de dados não relacionais, né, e por isso esse nome, a gente não tem o apoio da álgebra relacional, né? Então a gente não tem ali uma questão de ter um sistema que foi pensado em fazer essas junções e vai nos apoiar, né? Quem trabalha com SQL Server, ou não só com SQL Server, mas com bancos de dados relacionais, vai saber que, ou vai concordar, que o maior ofensor das nossas queries são os joins, né? Então, por mais que eu tenha um sistema, né, o sistema de gerenciamento ali do meu banco de dados, ele já é pensado em fazer o join, isso ainda ofende, né, ou degrada as nossas queries. Então, a gente tem que pensar muito bem como que a gente vai fazer essas junções. Nos bancos de dados não relacionais, a gente precisa pensar de maneira diferente. Então, esse é o grande paradigma. Eu modelar de uma forma que eu não precise ou que eu evite ao máximo fazer lookups ou fazer joins, né? O que a gente chama ali dessas idas ao banco de dados para juntar isso a nível de CPU, né? Porque no disco os dados estão separados, então tem que fazer essa junção e aí trazer o dado, né? Aqui também não é uma receita de bolo, mas eu penso que, ou a minha opinião é que se o dado vai ser exibido junto, que ele seja armazenado junto. E aí a gente vai ver algumas questõezinhas que podem
diferenciar um pouco desse modelo. Tá? Aqui eu estou dando uma olhadinha no chat. A Ana falou que isso é crucial para melhorar o desempenho, né? O tempo de carregamento de página. Sim, porque você vai... imagina que eu tenho aqui, ó, nesse exemplo, né? Eu tenho uma coleção que é de clientes e uma coleção de pedidos, né? Se eu estou exibindo por alguma... eu preciso da informação dos pedidos num relatório ou alguma tela específica da minha aplicação, eu posso já armazenar ali o nome do cliente, aonde ele foi entregue, né? Porque uma coisa são as informações do cliente ali que ele pode alterar, por exemplo, o endereço dele e tal. Mas o pedido ele já foi feito, ele não vai ter mais alterações, né, ao longo do tempo, principalmente depois de ser entregue, né? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, eu tenho as duas coleções separadas, né, como é aquele contexto que eu falei. Eu tenho o container de clientes e eu tenho o container de pedidos. Só que no container de pedidos eu trouxe algumas informações que eu vou precisar mostrar junto ou toda vez que eu precise acessar um pedido, né? E aí isso vai ser muito mais rápido, porque eu acessei o pedido, eu não preciso fazer eu acessei aquela order, né, ou aquele pedido, eu não preciso fazer uma outra requisição para o banco de dados naquele momento para ele recuperar as informações do cliente. Eu já tenho tudo no mesmo documento. Ok? E, como eu falei, a gente vai ver um adendozinho a esse modelo que é quanto ao crescimento do documento onde eu estou embutindo, né, trazendo essas informações. Tá? Mas basicamente é esse, é o padrão de referência estendida, né? O Extended Reference aí, que é para você trazer dados que estão juntos ou que fazem sentido estar juntos para evitar idas e vindas do banco de dados ou, no fundo, evitar as junções quando a gente fala de NoSQL. Ok? Bacana. O outro, que é uma questão bacana também no modelo de documento, que é o versionamento da minha informação, o versionamento do meu dado a nível de coleção, né? Então lembra que eu falei que o documento ele tem essa flexibilidade, né, de adicionar informações ou funcionalidades novas nas aplicações de uma maneira mais fácil. Isso aqui remete ao versionamento, né? Então esse é o padrão que ele permite que a gente mantenha diferentes versões ou até mesmo alterações no esquema dos nossos dados, né, ao longo do tempo, né? Então, hoje eu tenho, por exemplo, uma informação, que aqui eu tenho o exemplo ali, eu tenho o ID, o nome e dois outros campos ali, que é o telefone da casa e do trabalho, né? Mas vamos dizer que essa mesma pessoa ela se aposentou. Ela não tem mais o telefone do trabalho, mas eu posso trocar o esquema dela para dizer que agora ela tem algumas ferramentas ou alguns métodos de contatos que são diferentes do que ele tinha quando ele estava trabalhando, por exemplo, né? Então ali eu coloco ali uma informação que eu mantenho algum outro dado de trabalho, o telefone celular dele, o Twitter, o Skype e tal, e isso eu consigo fazer em conjunto com a minha aplicação para que ela trabalhe com a melhor versão desse meu dado, sem uma interrupção do serviço, né? Então, ou seja, eu altero a versão ali daquele meu dado, mas eu não deixo não tenho indisponibilidade no serviço da minha aplicação no final. E para uma consulta histórica, eu consigo recuperar esquemas também, né? Então eu posso ter o esquema versão 1, né, que eu posso utilizar como um histórico, mas a aplicação ela sempre trabalha com um esquema mais recente, né? Então eu consigo evoluir o meu esquema de dados, mantendo esse meu histórico
através de simplesmente alguns campos que eu adiciono ao meu documento. Tá? Esse é um padrão bastante utilizado e nessa questão mesmo de você evoluir o teu esquema de dados sem nenhum tipo de problema, ou sem nenhum tipo é muito forte, né? Mas assim, sem uma parada brusca da aplicação, ou sem que a aplicação pare de funcionar totalmente, né? Então consigo fazer ali algumas questões ali para colocar esses meus esquemas ali. Ok? Um outro também que é super legal de se fazer, um recurso muito importante, que são os dados que estejam calculados, ou que a gente chama de dados computados, né? Que seria o padrão de Computed Pattern, né? Na verdade, Computed Pattern, que é o padrão computado dos meus dados, né? Quando que ele é utilizado, ou na verdade, o que ele é? Ele é utilizado para a gente trabalhar com esses dados que exigem ou que tenham alguma informação. Acho que eu fui reconectado. Acho que está tudo ok, né? No chat, ok? Alguma questão aconteceu aqui, mas acho que está ok. Valeu, Fernando. Obrigado, Carlos. Aí, joia. Então, eu tenho ali alguns dados que eles precisam ser computados ou calculados de maneira repetida pela minha aplicação. Toda vez que chega, por exemplo... aqui a gente tem um exemplo aqui, nem preciso queimar muito a cabeça aqui para ter. Imagina que eu tenho informações sobre exibição de filmes, né? Então ali eu tenho o cinema onde ele foi exibido, né? Obviamente, eu tenho o filme, eu tenho o cinema, o endereço e tal, quantas pessoas viram e quanto isso me rendeu, né? Então eu tenho ali, são 3 documentos, aqui no caso, de 3 exibições diferentes de filmes, em cidades diferentes, cinemas diferentes. Todos eles têm o número de pessoas que assistiram e quanto que isso me rendeu, né? Se eu quero fazer um cálculo para saber quanto que determinado filme me rendeu até a data X, né? Isso vai exigir um processo de CPU ali a todo momento que eu for calcular, né? Então eu já posso, no momento de uma escrita, eu já fazer uma função ali que já me grave um documento numa outra coleção com esse totalizador. Tá? Então, se eu tenho essa carga intensa ali de leitura, e essas leituras elas exigem cálculos computacionais, é melhor que eu já armazene de uma maneira que ela seja já calculada. Né? E por que isso? Porque calcular é muito mais caro do que simplesmente ler alguma coisa que já está calculada. Né? Eu sempre dou um outro exemplo também, que é imagina que eu tenho todo mês, ou eu quero consultar as vendas ou o total de vendas ao longo do ano. Né? Então, a venda que aconteceu em fevereiro, né, o pedido que entrou em fevereiro, ele já gerou um resultado, ele está ali, ele não vai ser mais alterado. Né? Obviamente, tem casos e casos, mas vamos supor que essa operação já não tem mais alteração. Então, para que eu vou ler toda a coleção de pedidos, somar quanto que foi cada pedido para me dar isso num relatório? Né? Eu posso simplesmente fazer uma rotina no final do mês, ou a cada pedido que for entrando, eu vou totalizando isso, né? E aí vai chegar num ponto que o meu dado vai estar lá prontinho para ser consumido. Então, isso ajuda e bastante no consumo de CPU por parte da nossa aplicação. Tá? Então, a grande máxima aqui, né? Calcular é muito mais caro do que simplesmente ler. Então, tudo que eu conseguir pré-calcular e que eu precise exibir calculado, que eu já guarde ele calculado. Né? Então, para isso, a gente tem o nosso padrão ali de dados computados. Tá? Lembra que eu falei também de que numa aplicação a gente pode utilizar ou combinar vários
padrões, né? Vários design patterns ali para acessar. Esse aqui é um exemplo, né? Eu tenho lá a informação que está por atributo, ou está lá, tenho a coleção de exibição, de filmes e tal, e eu combino um outro padrão para que ele já me ajude a resolver questões que tenha, na verdade, uma resposta mais rápida para as questões que eu enviar para o banco de dados, tá? Então, é sempre interessante a gente utilizar esse padrão aqui também, tá? O outro que a gente tem é o subset, o padrão de subset, ou seja, são dados que excedem os nossos o que a gente chama de working set, né? O que é um working set? São os dados que estão mais quentes ali, que são acessados mais continuamente, né? Então, se o meu working set excede a capacidade ou a quantidade de memória disponível no sistema, é melhor que eu utilize um subset, tá? Desses dados. E aí eu vou fazer um outro parênteses, né? O pessoal, esses dias eu ouvi que o MongoDB era muito bom quando se tinha muita memória, ou o modelo de documento era muito bom quando se tinha muita memória, quando ele ia para disco. Isso obviamente, claro, né? Toda a informação que está na memória RAM, ela vai ser muito mais rapidamente acessada do que um dado que esteja em disco, né? Mas isso não quer dizer que é um problema de uma classe de determinado banco de dados. Não, é um comportamento. Quem gera o comportamento do banco de dados é quem desenvolve, quem dá ali, quem cuida, né, do banco de dados. Então, se a gente tem alguns patterns para se aplicar, né, para diminuir o acesso a disco, ou nesse caso aqui falando do subset, que é uma questão de memória mesmo, eu consigo armazenar isso de uma maneira mais eficiente para evitar essas questões, né? Por que eu utilizo esse padrão? Na verdade, não por que utilizar, mas quando utilizar, na verdade, aqui dá para fazer uma mescla no slide aqui. Eu preciso armazenar ou deixar armazenado uma quantidade muito grande dos dados, mas nem sempre esses dados eles precisam estar sempre à mão, tá? Então, o que quer dizer isso? Imagina que ao invés, se eu tenho que armazenar aqui uma quantidade aqui de produtos, né? Eu tenho lá a minha coleção de produtos, e dentro desses meus produtos eu vou ter os reviews desse produto. Né? Imagina que eu tenho uma quantidade limitada de produtos, mas para cada produto eu posso ter reviews ilimitados. Né? Um outro exemplo é um tweet. Né? Eu tenho lá eu faço um tweet e eu não tenho como saber o quanto que isso vai me gerar de retweet, de comentário e tal. Então eu posso ter um padrão que a gente chama de subset, que é armazenar parte desses dados juntas e ao mesmo tempo separar em coleções diferentes. Isso porque a gente tem algumas limitações também para o tamanho de documento. Então, como eu falei aqui, eu não sei quantos reviews um produto pode ter. Então, se eu não sei, essa quantidade ela vai exigir um tamanho de documento cada vez maior. Né? Além de exceder a quantidade de memória que eu tenho para deixar esse dado um pouco mais quente, eu posso exceder a capacidade de armazenamento do meu documento. Né? Não é do meu banco de dados, mas sim do documento. Um documento em si ele tem um limite. Né? Então, eu posso dizer assim, olha, na coleção de produto, eu vou ter os últimos 10 registros, os últimos 10 reviews, né? E fazer uma rotina de manutenção para cada vez que chega um review numa coleção separada, que essa sim pode crescer infinitamente, ele atualize o número de reviews daquele produto. Né? Então eu vou armazenando ali de uma maneira contínua e, ao mesmo tempo, fazendo com que o meu working set fique na memória, né? Ou trabalhe com uma quantidade de memória mais adequada ou que eu tenha de uma maneira
prolongada, digamos assim. Tá? Então, o subset é você ter um conjunto de dados armazenado junto e em coleções separadas, né? Ao mesmo tempo, você armazenado juntos e em coleções separadas para que eles cresçam independentemente e também de uma maneira sem prejudicar outras coleções e principalmente o nosso working set. Ok? Dúvidas até aqui? Tranquilo? O Elvis perguntou sobre os padrões de arquitetura de dados. Eu acho que está relacionado, mas eu não sei se você tem alguma questão um pouco mais específica aqui, Elvis. Se você tiver, a gente pode tentar esclarecer. Mas eu acredito que o design pattern está muito junto com a arquitetura, claro, obviamente. Você pode, vou falar da arquitetura de dados, mas relacionada a pipeline ou deploy de servidores e tal. Acho que aí seria mesmo uma outra talk, mas não sei se você tem alguma dúvida específica ali, tá? Bom, eu estou é que um dos desafios para os usuários do sistema NoSQL é que há muitos padrões de arquitetura diferentes. Tá, entendi. Acho que é relativa às classes, né, do NoSQL ali. Realmente, isso a gente tem que... Hoje a gente está falando especificamente de document, mas foi muito, muito legal você trazer isso, porque a gente recapitula. A gente tem as principais 4 classes, eu acredito que seja o próximo slide. Justamente aqui, ó. As 4 principais classes, a gente está aqui representada por os 4 bancos de dados, né? E também aí já puxando aqui para o Cosmos as 4 APIs, né? Quando a gente fala de arquitetura de dado NoSQL, a gente realmente precisa entender qual que é a necessidade do meu negócio, né? Como eu falei, a classe de document ela é muito elástica, né? E permite uma adequação de vários casos de uso, mas ela não resolve todos os problemas, né? Às vezes se eu estou armazenando um valor que é uma chave, na verdade, uma chave para pesquisa e um valor, eu não preciso de uma estrutura do document para resolver esse problema. Eu vou para um Redis, eu vou para um... Né, a gente tem ali o Azure Cache, né, que é o comparado aí ao Redis, para fazer esse armazenamento. Né? Então, eu tenho ali uma chave, um valor, é uma classe de banco de dados. Eu tenho alguma coisa mais voltada para... digamos, aquele conceito antigo de data warehouse ou questões específicas sobre vários pontos de escrita, né, múltipla escrita, que eu tenho que deixar o meu banco de dados resolver esse problema. Eu tenho ali um Cassandra que está com essa arquitetura. Né? Eu tenho muito relacionamento com os dados, e falando de NoSQL até meio estranho a gente falar de relacionamento, mas a gente tem uma classe específica que são os dados graph, né, que é os grafos, que são pautadas ou criadas ali em base a relacionamentos. E são mais eficientes para determinadas consultas do que os bancos de dados relacionais, né? Porque eu preciso fazer ali alguns relacionamentos que não estão previstos, né? Então eu armazeno isso de uma forma mais estruturada. Então eu devo escolher o produto, né? A ferramenta, ou seja, um passo antes, né? Eu devo escolher a classe baseada na minha necessidade de negócio, e dentro dessa classe eu tenho uma infinidade de bancos para utilizar. Aqui, como eu coloquei, a gente tem mais de 225 bancos de dados NoSQL no mercado hoje, né? Então, não quero usar MongoDB, quero usar o HeavenDB, né? O pessoal de .NET gosta muito do HeavenDB, que é feito em .NET. Ok, você vai usar a classe document com outro documento, né? Eu estou dentro do ambiente do Azure e eu quero iniciar uma solução NoSQL, né? Eu tenho aqui o Azure Cosmos DB.
né? Qual que é a proposta? Você tem todas essas classes de bancos de dados não relacionais numa única ferramenta, né? Aqui tem um QR Code que manda pro link ali para você iniciar, né? Se você não tiver uma conta no Azure, mas tem mais informações ali sobre o Cosmos DB, que vale muito dar uma olhada, né? A proposta é super bacana, porque você tem numa única tecnologia classes diferentes de bancos de dados NoSQL, né? E assim, o Cosmos vem evoluindo bastante, né? Recentemente saiu o Cosmos para Postgre SQL, né? Então tem um paradigma muito grande sendo quebrado ali, né? No mundo de NoSQL, ou falando um pouquinho mais sobre bancos de dados relacionais e distribuídos, né? Eu acho que tem uma evolução bastante grande ali, tá? Então tem ali o link para o Cosmos DB, né? Ali em cima representado todas as APIs que estão contidas no Cosmos, né? E eu recomendo bastante a gente dar uma olhadinha lá, porque vale a pena, tá? Acho que é isso. Acho que é isso. Obrigado por vocês terem escutado um pouquinho aqui sobre NoSQL. Aqui está o meu LinkedIn para contato. Por favor, vai ser um prazer ter vocês na minha rede. Eu vou deixar aqui também no chat o meu LinkedIn. Deixa eu pegar aqui, enquanto o Adriano volta. Acho que o Adriano já deve estar por aí. Aqui, ó, um prazer estar com vocês. Quem é de Recife, se amanhã estiver por aí, ou quiser passar lá na trilha de engenharia de dados, vai ser um prazer. Tô aqui. Olha lá, chegou aí. Leandrão, e também eu vou passar no stand da Microsoft aí para dar um abraço no Adriano, ficar ali um pouco. Por favor, venha, fica aqui com a gente um pouco, falando com a Sara. Né? É sempre um prazer tê-lo aqui com esse conteúdo. Legal. Obrigado, cara.